Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. E a gente pode dizer que esse mal ele surge mesmo, essa ausência, separação, é na queda? É no paraíso? Na rebelião dos seres que têm liberdade, arbítrio, que resolvem dizer não a Deus. Tanto os seres espirituais... É isso que eu ia falar. Lúcifer também, então. Exatamente. Satanás, os seus anjos e o ser humano. Na linha temporal, primeiro é a rebelião dos anjos, depois da terra. Sim. Isso vocês acham que está correlacionado? Sim. É? Jesus diz em Lucas 10,18, eu via Satanás cair do céu. Como um raio. E como nós sabemos que a antiga serpente é o dragão e tem a ver com a tentação, então necessariamente a queda angelical precisa ser antes do Éden. Agora é um exercício de achismo, então, de uma teoria. Se não tivesse tido essa queda de Lúcifer, provavelmente Adão e Eva não cairiam, ou não dá pra gente fazer alguma correlação? Então, aí eu tenho uma ideia. Entendeu a minha pergunta? Diferente. Na minha opinião, Deus, ao permitir que isso acontecesse... O qual? O primeiro evento ou o segundo? O segundo. Estendeu uma mão de misericórdia profunda para o ser humano. Por quê? Porque tendo liberdade, a gente em qualquer momento poderia dizer não para Deus. Ah, entendi. Como o homem cai, o ser humano cai por uma tentação externa, diferente de Satanás e dos anjos que fazem essa rebelião sem nenhum elemento externo, ele externamente é tentado e externamente ele é levado a sair dessa tentação. Então, uma das razões, que é especulação pura, porque a redenção nos é apresentada, é porque o ser humano cai mediante uma indução, uma tentação externa, diferente do que acontece lá. E aí a gente pergunta, bom, já que o problema está na liberdade, na escolha humana, né? Coisa doida, porque a gente chega lá na vida eterna, a nossa maior maldição seria a nossa possibilidade de escolha, é isso? Então, aí eu chego na vida eterna, vou pro céu, chego lá, eu escolho errado de novo, caio outra vez? Exato. Não, por quê? Porque uma vez que você usa esse elemento que vem da imagem de Deus em você, a sua liberdade, isso utilizado é determinante. Por exemplo, você escolheu ter um filho, dá para dester o filho? Não. Então, quando você, por exemplo, os próprios anjos que caíram, uma vez que eles escolheram, eles determinaram o seu destino posterior de distanciamento de Deus. Aqueles que escolheram confirmar a sua posição diante de Deus, estão seguros. Então, na vida eterna, nós que tomamos a decisão de responder a essa graça de Deus em Cristo, estamos seguros permanentemente, porque senão o céu vira um inferno, você pode cair a qualquer hora, não é o caso. Não se levantará por duas vezes a iniquidade. Exatamente. O que quer dizer isso? É que a rebelião não vai ter de novo, não vai acontecer, porque é como ele falou... Você gastou o cartucho do arbítrio. Você gastou o cartucho e agora... Porque olha, eu vou fazer vou pegar uma carona no que ele falou. Tem uma coisa na teologia que a gente chama de Heilsgeschichte, a história da redenção. Em alemão. Essa história da redenção, a gente pode pegar o seguinte: ela tem todo um processo jurídico, que a gente até começou falando disso aí. Das regras, né? das leis. Né? A regra foi quebrada, a lei foi quebrada. O diabo, ele perdeu. Na verdade, ele não era diabo. O nome Lúcifer, na verdade, é uma corruptela. Você sabe que o nome Lúcifer não está na Bíblia. Não. Pode explicar isso melhor do que eu. Isso é uma corruptela de uma tradução que acabou mal feita do latim. Lutíferos, né? Aquele portador de luz, foi o Jerônimo que colocou lá e acabou ficando como um nome próprio. Mas a Bíblia só fala, como caíste do céu, ó estrela da manhã, né? Seria estrela da manhã? Estrela da manhã. Mas estrela da manhã às vezes também não é Jesus, chamado de estrela da manhã? Satanás é o leão, Jesus é o leão. Questão. Exatamente. Em que sentido? Satanás é leão como quem tem potencial de destruição. Jesus é o leão da tribo de Judá como aquele que tem protagonismo em relação aos... E tem um depende qual é a figura. Mais. O diabo, ele quer ter a posição de Cristo. Sim, tudo e para ter a posição de Cristo, ele imita Cristo. Mas espera aí, como o diabo imita Cristo?
ele imita Cristo na aparência, mas não na qualidade, não no caráter. Entendi. Então, eu vou fazer uma comparação. É como uma bolsa Louis Vuitton original e uma bolsa da Louis Vuitton feita na 25 de março. Entendi. Uma imita a outra, mas não a qualidade da outra. Entendi. Entendeu? Então, no Apocalipse todo, você vê o diabo sempre fazendo uma paródia de Jesus. Jesus é apresentado no Apocalipse como um cordeiro que foi morto e reviveu. Então, se lê no grego lá, esfradzo, dá a entender que ele tinha uma marca de degola aqui, mas ele estava sentado vivo no trono de Deus. A besta tem uma das cabeças feridas de morte e reviveu. E o dragão dá o trono dele para a besta. Deus Pai dá o trono para o cordeiro. A falsa ressurreição. O cordeiro tem o selo de Deus sobre os 144 mil. A besta tem a marca da besta sobre a testa. Então você vê que tem uma paródia. Mas não tem um espelhamento da caráter. Crucificação de Cristo, não tem Não espelhamento tem, exatamente, de não. um filho não. não tem. O diabo é a Louis Vuitton da 25 de março tentando imitar a Louis Vuitton original. Você tá entendendo? É o título, né? Exatamente. Eu quero parecer com ele, mas não com a qualidade e o caráter dele. Entendi. Porque ele fala, eu subiria acima das alturas e estabeleceria o meu trono. Então, acontece o seguinte, quando Adão caiu em pecado, porque a serpente o tentou, e Eva, e eles entregaram o mundo para Deus, teoricamente o mundo deveria ser destruído. Sim. Mas Deus iria redimir a humanidade dando o próprio sangue dele. Porque quando alguma pessoa me pergunta assim, tá, mas se Deus sabia de tudo isso desde o início, e ele criou Lúcifer, mesmo sabendo que... Vou usar o nome Lúcifer, que é o comum, né? Ele criou Lúcifer, mesmo sabendo que Lúcifer iria virar o diabo, Satanás, que são títulos que ele pega depois. Então Deus é responsável. Eu faço uma pergunta em volta. Quem pagou o maior preço? Porque quem pagou o maior preço pelo pecado... Eu não sei se o Sayão vai me chamar de blasfemo aqui. Para mim não foi nem o diabo. Não? Não. Quem? É Cristo. Por quê? Sabe por quê? A Bíblia fala que ele vai ser sacerdote por quanto tempo? Para todo sempre, livro de Hebreus. Por que ele vai ser sacerdote por todo sempre se o pecado não vai durar por todo sempre? Hebreus fala que ele pagou a morte por todo homem. E quando ele ressuscita, ele mantém ainda as marcas da crucifixão, mesmo no corpo ressurreto. Ele sobe para o céu nesse corpo ressurreto e os anjos falam, ele virá da mesma forma que para o céu o vês subir. Quando a promessa bíblica da nossa glória fala que nós vamos chegar ao nível da glória de Cristo, fala o seguinte, nós vamos crescer até atingir o nível da sua glória. Mas espera, se Cristo é Deus, como é que eu posso ter o nível da glória dele? E diz que ele agora não se envergonha de nos chamar de irmãos. E ele fala, Senhor, agora corpo me formaste. E a divindade habita corporalmente no corpo de Jesus. Então, o que a gente dá para entender nesses textos? E mesmo a imagem do Apocalipse, que o Cordeiro glorificado ainda está com a marca da degola. Cristo não pagou um preço só de foi lá, morreu na cruz, ele não podia deixar de ser Deus, porque Deus é Deus. É. Mas ele pagou algum preço eterno pela nossa salvação.